Gente, nós percebemos, quanto mais nós vamos vivendo, nós vamos percebendo como nós somos fracos. Os jovens talvez não tenham tanta noção da fraqueza humana, porque existe o vigor, a força da juventude. Mas quanto mais nós vamos vivendo, quanto mais nós vamos sendo experimentados pela vida, quanto mais nós vamos aprendendo e vamos tendo consciência que nós somos muito pouco. Existe uma frase de um filósofo, eu não sei o qual filósofo, mas nunca gostei dessa frase. Só sei que nada sei. Eu tinha um horror dessa frase. Eu não lembro quem falou isso, mas na escola, na faculdade, eu sempre tinha esse só sei que nada sei. E eu estou me rendendo, não totalmente, mas quase a isso. Eu só sei que muito pouco sei. Porque o que eu sei está além de toda a verdade, de toda a beleza, de toda a grandeza. Muito pouco eu sei. E o que me resta é seguir os passos humildemente de nosso Senhor Jesus. Nesse mundo de desencontros, nesse mundo de tristeza, de tribulações, neste mundo de guerra, neste mundo de ambição, nesse mundo de competição, neste mundo de passar por cima do outro, neste mundo de querer se dar bem de alguma forma. Isso está em nosso coração, está em nossa alma. É preciso vigiar. O próprio Cristo, aleluia, ele diz: orai e vigiais, para que não caias em tentação. Ele diz isso a nós porque ele sabe da nossa fragilidade. Cristo, sem ter nenhuma maldade, perfeitíssimo, ele falou ensinando-nos, mas também assim ele procedeu. Ele orou e vigiou. Em nosso caso, nós temos que orar e vigiar nós mesmos, porque o mal ainda habita em nós. Às vezes nós pensamos que o mal está externo, fora, quando na verdade o mal ainda habita em mim. Paulo denunciou isso dele mesmo. Alguns dizem que Paulo não estava falando dele mesmo, mas a maioria dos teólogos falam que Paulo está falando também dele mesmo. Quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal eu tenho feito. Aí no capítulo 8, do versículo 1, ele dá um respiro, um suspiro. Graças a Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar da maldade que ainda habita em mim, parafraseando, apesar da debilidade, parafraseando o texto, e agora esse texto é aplicado também a mim, apesar da debilidade, apesar da maldade, apesar dos limites, apesar de tanto querer fazer o bem e não conseguir perfeitamente, o que me resta é olhar para a cruz e dizer: graças a Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O melhor lugar deste universo, o melhor lugar do mundo para todos, para os pequenos, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para os anciãos, o melhor lugar é estar em Cristo Jesus. Jesus disse que ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que nos isenta de toda a culpa. Ele levou sobre si os nossos pecados. Portanto, o melhor lugar é estar em Cristo. Porque em Cristo não há condenação. Porque Deus não nos julga conforme as nossas obras, conforme o nosso viver, mas Ele julga-nos conforme o viver de Cristo. E que Cristo que está em nós. Logo, quando Ele olha para nós, Ele nos vê como pessoas santas, como pessoas perfeitas, a ponto dele nos presentear de antemão com o penhor que é o seu Espírito Santo. Cristo disse no livro de João 14, Pai, nós viremos e faremos nele morada. João 5, nós viremos e faremos nele morada. Ele faz morada em quem? Deus, o eterno, o perfeito. Ele faz morada em quem? Ele faz morada em todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, em todos aqueles que escutaram a sua voz, em todos aqueles que se derramaram e se derramam diante dele, e dizendo assim:
para quem iremos? Que somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos da Igreja Presbiteriana Distância, Rua Gomercindo Bessa, 124. Deus abençoe você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.